Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Teve uma pessoa que falou o seguinte: Jesus não é tão humilde assim. A gente precisar estudar para entender ele, é porque ele não é tão humilde assim. Se ele fosse humilde, a gente entenderia ele. Eu acho injusto esse negócio de Jesus ser importante para salvar nossas almas. Eu acho injusto. E quem não sabe ler? E quem não sabe escrever? E quem não enxerga? E quem não ouve? Falando um monte de argumentos desse tipo. De achar injusto precisar de Jesus Cristo para viver a vida. Aí eu tô aqui com essa foto, com essa imagem do pessoal na escola estudando. E me lembrei quando eu comecei a estudar. Durante a minha juventude, eu estudei até no prezinho, eu fui muito bem no prezinho. Fui muito bem no prezinho. No prezinho eu já orava lá, ensinava o pessoal a orar na hora das refeições, lavava o banheiro no prezinho. Eu era um bom aluno no prezinho, onde ajudava até as crianças lá, o pessoal no prezinho, a fazer pipa. Aprendia junto com todo mundo no prezinho e era participativo nas soluções dos problemas no prezinho. Isso me ajudou muito. Tanto quando eu peguei meu diplominha do prezinho, o diploma me elogiou muito. No diploma, os responsáveis do prezinho me elogiou muito. Depois saí do prezinho e estudei a primeira série na escola Dr. Lick Luz, lá no sítio Petrópolis. Mas a, a nossa responsabilidade de trabalhar desde cedo nos impediu de estudar. Então, tive que agarrar no gado desde cedo, trabalhar catando esterco, tocando vaca, latinha, qualquer coisa que desse negócio, eu e meus irmãos ia para cima para ganhar dinheiro, entendeu? Fazendo pipa, qualquer coisa que desse negócio. Então não levava muito a sério os estudos, preocupava mais com trabalhar do que estudar, para poder se alimentar, poder viver. Depois saí do Petrópolis, fui para Passo, Minas Gerais, também da mesma forma. Cheguei até a estudar na escola, no colégio lá em Passo, Minas Gerais, mas só a primeira série também. De novo, preferi trabalhar no lugar de estudar. Obrigação de família, por ser pobre e precisar. Primeiro obrigação, depois a diversão, primeiras responsabilidades, o resto vai deixando para depois. E aí, durante muito tempo, eu vivi assim, só focando nas responsabilidades através do trabalho árduo, trabalho braçal. Mas eu estava trabalhando numa empresa e notei que eu estava começando a cair por terra. Trabalhando, fazendo de tudo na empresa. Eu lavava banheiro, eu lavava a fábrica, eu ajudava a fazer café da manhã, eu servia café da manhã, eu ajudava a escolher os pães, eu trabalhava na esteira dando produção e cuidando do barracão da empresa ao mesmo tempo e ganhando menos que todo mundo dentro da fábrica. E aí eu comecei a ficar preocupado, falei, desse jeito não vai dar não. Eu preciso estudar, tá faltando algo. Esse negócio de eu só trabalhar, isso vai me derrubar por terra. Eu tô precisando estudar para sair dessa situação. Eu tô vendo que eu tô perdendo para Deus e todo mundo. Aí eu fui trabalhar em outra empresa, virei até um bom cortador, ganhei meu primeiro salário de cortador e fiquei surpreso. Ficou até melhor para ajudar a família. Mas eu via que ainda não era o suficiente, que eu falava, desse jeito que eu tô, eu vou me estrepar, eu preciso estudar. Eu preciso estudar porque eu tô lascado se eu continuar desse jeito, porque não importa o quanto eu ganho, nunca é o suficiente. Aí eu comecei a estudar para valer aos 25 anos de idade. E quando eu terminei os estudos a partir dos 25 anos de idade, eu fui, já fiz lá o cursinho da FATEC, da Universidade daqui de Franca, estado de São Paulo, e acabei procurando fazer lá o curso técnico em telecomunicações, com diploma e tudo, certificado e tudo, e vi o quanto os estudos ajudou pra caramba a aliviar o fardo. Ajudou a aliviar o fardo. A saber comprar as coisas, a saber pesquisar, a saber olhar preço, porque o que eu não enxergava, eu passei a enxergar.
Quando a gente não tem estudo, é como se a gente fosse cego. A gente não enxerga, nem estando na nossa cara, a oportunidade. Uma oportunidade boa, um preço bom, algo que está com preço justo. A gente não enxerga quando a gente não tem estudo. Então a gente passa a ter raiva do sistema, ódio do mundo inteiro, porque ainda não está conseguindo enxergar. A gente não está conseguindo enxergar. Então a vida fica muito mais difícil quando a gente não tem estudo, porque é como se a gente fosse cego. Quando a gente estuda, a gente passa a ver o que antes a gente não via. A gente passa a enxergar o que antes a gente não enxergava. Aí a vida fica mais leve, o fardo fica mais leve. Porque aí você passa a ver o semáforo, você passa a ver as placas, você passa a saber para que rumo ir. A sua visão, o seu alcance fica mais amplo. Você começa a sair da cidade. Eu cheguei a sair até do meu país por causa dos meus estudos. Porque aí consegue enxergar mais longe, consegue fazer as contas e saber que cabe no orçamento mesmo ganhando pouco, consegue ir para outro país, consegue ficar num hotelzinho lá mais em conta, dividindo a conta com os alunos, as alunas, fica até uma semana, consegue comprar as coisas mais em conta lá no Paraguai, na Argentina, consegue fazer as contas. O mundo fica maior e a gente enxerga muito mais quando a gente estuda. Aí eu lembrei que é graças a Jesus Cristo que existe escola. É graças à fé cristã que existe escola. Foi Deus que nos educou e nos educa desde nosso nascer, desde a nossa criação, desde que o mundo é mundo. Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe, o Pai Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, vem preparando a humanidade desde o início dos tempos. Tanto que o conhecimento que a gente adquire só é permitido com a permissão de Deus. Por quê? Porque é o seguinte, eu já cheguei a ter um momento sem uso de droga nenhuma, coisa nenhuma, de todo o meu conhecimento ser apagado da minha mente. E quando foi apagado todo o conhecimento da minha mente, eu olhei e estava olhando na casa sem saber onde eu estava. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? O que eu estou arrumando? O que está acontecendo? Até de repente voltar o meu conhecimento novo na minha cabeça, lembrar de tudo que eu estava fazendo. Então é isso. Nem o conhecimento adquirido é nosso. Se Deus quiser tirar, Ele tira até da nossa cabeça. A gente esquece até de onde veio e para onde está indo. Ele consegue alterar a realidade de um tanto ao ponto de até nos enlouquecer se caso a gente se achar mais que os outros por causa do conhecimento. Consegue alterar a realidade e fazer malabarismo lá com os astros solar, com os planetas. Consegue fazer malabarismo lá, aquele negócio de malabares, né? De circo. Consegue brincar com os astros, com os planetas, com o sistema solar. E você só consegue enxergar isso quando você estudar. Quando você estuda que você consegue ver ele fazer essas coisas. Quando você estuda, você consegue enxergar ele. Ele ia brincar até com os astros, até com os planetas. Você consegue enxergar porque você aprendeu a estudar os astros, as posições dos planetas, aprendeu estudando como as coisas funcionam. Aí sim Deus se apresenta para você, porque os seus olhos se abriram e você conseguiu ver a existência dele em brincar até com os planetas. Ao ponto de uma vez eu estar aqui olhando no celular e ver uma imagem bonita de uns vídeos dos caras brincando lá, fazendo um transatlântico lá, de hotel, uma coisa bonita, uns pisos bonitos, jogando só a tinta no chão, vernizando por cima, um negócio bacana. Achei aqueles pisos bonitos, falei, nossa, ali parece uma praia direitinho, coisa bacana, legal. Aí esses pisos eu gostei. Saí de manhã cedo, fui na UBS, olhei no céu, Deus fez o desenho direitinho no firmamento para me ver, mostrando que estava vendo o que eu estava vendo. Que ele sim é o olho que tudo vê e tudo sabe. É por isso que eu falei para vocês, da mesma forma que vocês é digno em público, em secreto digno também tem que ser.
Do mesmo jeito que vocês são honestos em público, em secreto, honesto também tem que ser. É isso. Os estudos nos fazem enxergar Deus, nos faz ver a face de Deus, nos faz alcançar a consciência de Deus, nos faz enxergar Jesus Cristo. Conhecimento nos faz enxergar a face de Deus, enxergar a existência de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo vem preparando a humanidade para conhecê-lo desde que o mundo é mundo. É por isso que existem escolas no mundo inteiro. Então não é justo a pessoa falar que é injusto precisar estudar para conhecer Jesus Cristo. Ele prepara a humanidade desde o início dos tempos. É por isso que quando a pessoa fala que não tem estudo, eu falo, uai, por que será? Tem escola, tá todo lado, e a escola pública é de graça. Por que não estudar? É isso que eu estou falando para você. Se você estiver puxando o carrinho de papelão, a vida está mais difícil, o fardo está mais pesado, é porque você ainda não teve coragem de encarar a escola. E saber que esse conhecimento vai te fortalecer mais do que enfraquecer. E se na cidade que você está procurando ir na escola não estão te tratando bem, está na hora de procurar uma cidade onde te tratam bem. Que até nisso Jesus Cristo nos dá um bom exemplo. Quando você aprende a ler, escrever, entende os ensinamentos de Jesus Cristo, vai lembrar que Jesus Cristo, quando foi em uma cidade onde ele foi maltratado, ele saiu daquela cidade e foi para outra cidade onde ele era mais bem tratado, para educar as pessoas lá, para curar as pessoas, para aliviar o fardo das pessoas. Então, se nessa cidade você não está conseguindo estudar, estão te desorientando, estão te maltratando, estão te deixando escravizado, carregando carrinho de papelão pesado, procure alguma cidade que te tratem melhor e estude para sair desse serviço pesado e ter uma chance de até sair do país ainda mais bem melhorado. É por isso que eu falo que é sagrado a questão de ter o salário mínimo para todos, para assim nem os catadores de papelão desistir da profissão, para ser mais justo e o próprio governo cumprir com a Constituição. Mas eu estou falando para vocês, não fuja da escola. Quanto mais você fugir da escola, mais você vai se arrepender, mais o fardo pesado vai ficar. É igual pagar o carnê do INSS para se aposentar. Quanto mais dúvida você tem, quanto mais você adia pagar o carnezão do INSS, quanto mais tempo passa, mais você se arrepende. Porque cada vez mais você atrasa a sua vida não pagando o carnezão do INSS. Então, à medida que você vai pagando, não importa se amanhã de repente você morrer. Pelo menos você morreu batalhando. É isso que você tem que entender, porque a morte não termina no túmulo, existe a vida eterna. Mas é bom se esforçar para nesse mundo não perecer, não sofrer tanto no amanhã. É bom isso fazer. Carnezão do INSS pagar para o fardo aliviar. Porque carregar carrinho de papelão a vida inteira, você pode não aguentar. E como a própria Bíblia Sagrada mesmo diz, maldito o homem que confia no homem e faz do braço a própria carne. Está dizendo que além da gente não poder confiar no homem, a gente também não pode depender só do trabalho braçal. Temos que adquirir conhecimento. E por que é importante esse ensinamento de não confiar no homem? Que até no momento que você está aprendendo, você não pode confiar no que está aprendendo. Você tem que estudar e ir aprendendo, mas também questionando o que você está aprendendo para aprender cada vez melhor, tá bom? Não pode aprender de maneira cega sem questionar o que você está aprendendo. Você tem que pensar, será que eu estou aprendendo certo? É com isso que você vai tirar dúvida com um amiguinho, uma amiguinha dentro da escola e vai aprendendo cada vez melhor. Então, até para aprender, a desconfiança também é sagrada. Tá vendo quanto isso é importante? Não é justo falar que Jesus Cristo não é justo pelo fato de não ter tido estudo.
chance, oportunidade, Ele nos dá o tempo todo para aprendermos a conhecê-lo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta que eu vou aqui e fui.